capítulo 14, verso 13, vai falar sobre o galardão, sobre as nossas obras. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém. Então vamos lá. Vamos ler 1 Coríntios 3,14. Tudo que nós realizamos, 1 Coríntios 3,14, tudo que nós realizamos em vida está relacionado ao nosso galardão. Uma coisa muito importante, a nossa santificação é o nosso galardão. É, tudo que a gente faz para santificar a nossa vida, tudo de bom que a gente faz é, com relação às outras pessoas, ministrando a paz, ministrando a graça, orando, fazendo boas ações, tudo aquilo que nós intercedemos pela a nossa nação, intercedemos pelos nossos líderes, quando nós intercedemos por alguém, vamos no hospital, ou nas cadeias, ou cuidamos dos órfãos, a viúva, jejum, oração, tudo isso está relacionado à nossa santificação, e isso depende de nós, porque o Espírito Santo que habita em nós nos conduz a isso. Diferente da salvação. Nós já vimos isso em Efésios e tantos outros textos de Romanos, que a salvação não vem para quem quer ou quem busca, ou quem corre, mas de Deus derramar sua graça sobre quem ele desejar. Ou seja, a salvação não tem parte nossa, a santificação sim. Então, quando nós falamos das nossas obras, que aí nosso galardão está em cima, então uma coisa é ser salvo, outra coisa é você ser santificado a cada dia e aí ganhar o seu galardão. 1 Coríntios 3,14 vai dizer: se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como se através do fogo. Ou seja, é como, sabe quando você passa pelo fogo e fica aquele cheirinho de queimado, pelo queimado, que negócio esquisito? É mais ou menos assim que eu entendo que a pessoa vai chegar no céu, alguns meio chamuscadinho ali, né? Meio pipocadinho pelo fogo, porque as obras dele se queimou. Começou bem, mas ela foi queimada e porque a obra dele não estava firmada em Jesus. Às vezes por ego, por vaidade, mas ele era salvo, e é salvo. Então ele é como se ele passasse um rasante no inferno e subisse. O negócio foi bem perto ali, né? Bem perto mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós aí, para nos livrar disso. Então, assim, as obras da pessoa, o texto anterior, depois podem ler, então a obras, quem edifica, né, a casa, uns em ouro, outros pratas, ou em pedras, ou diamantes, né, ou madeira, palha, né, feno, tudo isso aí passa pelo fogo. O que permanecer é genuíno. O que não se queimou porque estava relacionado, às vezes, à vaidade, o orgulho e assim por diante. Então, o que é importante entender aqui que as nossas obras nos perseguem, né? O bom testemunho, a verdade é essa, o bom testemunho nos persegue. 2 Coríntios 5,10, vamos lá para 2 Coríntios 5,10. O nosso bom testemunho nos persegue. A falar de testemunho, então a gente vê o testemunho de Paulo, teve aquela situação de Pedro, né, em Gálatas, que Paulo resistiu à face de Pedro,
porque não agia como deveria como cristão. Então, aquela obra de Pedro foi queimada, né? Não permaneceu, né? O testemunho dele foi questionado ali pela vida de Paulo. Gálatas vai dizer isso, Gálatas capítulo 2. E isso é muito importante. Então, segundo Coríntios 5:10, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Duas coisas importantes aqui. Aquele ditado que diz que todos os caminhos levam até Deus, isso é fato. Qualquer religião leva até Deus. Qualquer igreja leva até Deus. A questão é, todos vão comparecer, tanto bons como maus, vamos comparecer lá no céu. E a diferença é que uns, Deus vai falar, venha para o seio de Deus, ou arreta de mim, que eu não vos conheço. Então, duas falas vão estar diante de Deus naquele momento, quando a pessoa chegar lá diante do tribunal de Deus. Isso é fato, não tem como correr disso. Todo mundo, a pessoa morreu, foi direto para o inferno, mas para ir para o inferno, ela tem que ouvir isso da boca de Deus. As obras delas vão estar ali, as nossas obras. Nós vamos estar no tribunal de Cristo. Agora, uma coisa importante, por isso que assim, quando a gente pede perdão a Deus e se arrepende de forma genuína e, e, e realmente quer mudar, Deus nos perdoa e apaga essas obras erradas. Porque se não fosse assim, ninguém poderia ir para o céu. Então, essas obras erradas são apagadas. E Deus vai apagando essas obras aí. O que faz com que o cristão tenha a graça do arrependimento. Eu sempre tenho orado a Deus para Deus dar um coração de arrependimento e consciência de pecado. Porque às vezes o pecado nos cauteriza de tal maneira que às vezes a gente perde a consciência de pecado. E às vezes eu me pego nisso, eu vejo isso. Então é importante que isso gere um temor na nossa vida, que um dia nós vamos estar diante de Jesus e as nossas obras, boas ou más, vão aparecer ali, e que Deus nos permita, assim como o salmista falou, sonda e vê se há em mim algum pecado escondido, alguma coisa, né, que eu não me arrependi. E é fascinante, Davi, porque ele já tem essa intencionalidade, esse entendimento do tribunal de Cristo, e vai que eu tenho algum pecadinho aí que eu acho, né, que é pecadinho, mas para Deus não tem pecado, nem pecadinho, nem pecadão, tudo é pecado, a mesma proporção, e necessita da misericórdia e a graça de Deus para que haja em nós arrependimento e mudança de vida, para não viver no mesmo erro. 1 Coríntios 15:18, vamos lá agora em 1 Coríntios 15:18, 1 Coríntios 15:18, voltando ali. Isso tudo é importante. Então, essas obras que caminham conosco devem ser transformadas aí pela graça de Jesus. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes que todos os homens. Isso é tremendo porque tem pessoas que acabam acreditando que a vida é isso aqui e acabou. Que vida miserável, né? Porque se você vai viver aqui 80, no máximo 100 anos, alguns passam um pouquinho, não mais que 120 anos, que foi a idade determinada lá atrás para o homem sobre a terra, desde o dilúvio, 120 anos, e o homem já perece. Ah, imagine, ele morrer, acabou, igual animais, né? Que não tem uma alma ali, né, um ser vivente, ele só tem o sopro da vida, não tem essa consciência.
Deus nos permitiu isso. E aí o apóstolo Paulo chama atenção e fala: nossa, esse povo é muito infeliz. Se acreditar que morri, acabou. Não, tem um tribunal, tem um julgamento, tem uma vida. Na verdade, nós só vamos viver depois do arrebatamento ou depois da morte. Essa que é a questão. Essa vida que nós temos, ela é muito passageira. Ela é um sopro, literalmente. O que nós vamos realmente viver é depois disso. Então, que Deus nos ajude a perseverar. Aqueles textos que nós lemos ontem, dos 144 mil, essa questão da perseverança é algo que tem que ser constante na nossa vida. 1 Timóteo 5:25, vamos lá para 1 Timóteo 5:25? 1 Timóteo 5:25, ele diz assim, olha só: da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente são evidenciadas ou se evidenciam, e quando assim não seja, não pode ocultar-se. Então, assim, todas as nossas obras, o verso 24, aí você vai entender. Os pecados de alguns homens são notórios, ou seja, quando a pessoa peca, de logo você vê, e já leva o juízo. Ou seja, você fez algum pecado e já foi visto, já é notório, e aí vem já o julgamento de alguém, a repreensão de alguém. Olha, você não devia ter falado isso. Um exemplo, tá? A pessoa falou uma bobeira lá, alguém repreendeu e falou: oh, você não devia ter falado isso. Isso não convém para um cristão. E aí você já leva o juízo ali, você já para, pensa, pede perdão a Deus, se arrepende, lógico. Esse é a atitude do cristão. Não é que ele não erra, mas ele está disposto a pedir perdão e mudar de vida. Ao passo que outros só mais tarde se manifestam. Tem pecados que a gente tenta esconder e vive escondendo eles, mas uma hora se manifesta. Da mesma sorte também as boas obras. Tem obra que você faz, as pessoas viram. Nossa, um exemplo, é, você vai na rua, prega de Jesus, faz com um grupo falando do amor de Jesus, ou leva uma cesta básica com alguém, isso é notório, todo mundo já viu uma boa obra. Agora tem obras que você só vai ver no céu, por exemplo, seu joelho no chão. Quando você entra no quarto, começa a interceder por alguém, ora por alguém, ninguém está sabendo, só Deus está sabendo. E isso também gera um galardão, gera uma boa obra que nós vamos receber lá no céu. E aí Deus vai falar, ó, por causa daquela oração sua, a pessoa foi livre aqui, foi salva ali, Deus teve misericórdia aqui. Então, por isso que é importante a gente orar pela nossa cidade, pela nossa igreja, orar pelos nossos líderes, pastores, orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, e não importa, né? Não nos cabe, às vezes, falar mal e mais interceder. Não quer dizer que você não possa chamar a atenção de quem está fazendo algo errado, porque isso também é papel do cristão e de cidadão também. Se vê alguém, um político corrupto, não quer dizer que você fala, oh, filho, isso não está certo, não. Como qualquer pessoa. É essa que é a questão. Porque, às vezes, o político, o líder, se apropria desse texto de, ó, você tem que orar pelos líderes, não falar mal. Na verdade, Miqueias diz que a gente não pode falar mal de ninguém, né? Jesus fala que a gente não pode falar mal do nosso irmão nem de ninguém. Então, a verdade é essa, mas não quer dizer que eu veja alguém fazendo errado. Mateus vai dizer exatamente, se vê seu irmão pecar, vai e fala com ele. Então, a vida cristã é como uma grande família, que você vai, repreende, mas continua sendo parente e nós estamos juntos ali, certo? Então, vamos lá. O verso 14 agora, Apocalipse 14:14. Vamos dar destino aí. Então, olha só. Olhei e eis que uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, semelhante a um filho do homem.
Ou seja, estamos falando de Jesus, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então agora Jesus veio para a colheita, né? A foice aí é para a colheita, né? Trazer o feixe de trigo para junto dele, né? Não é uma matança, é a questão de julgamento, mas de colheita. E isso é muito importante. Jesus vem para colher o que é seu. A seara está ali. E ele vem e ele diz: olha, já estão brancos os grãos, né? Está na hora de colher. Vamos lá para Mateus 17:5. Mateus capítulo 17, verso 5. E assim como nós vimos Jesus subindo, ele voltará, como diz lá em Atos, né? Mateus 17:5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, eis que vindo uma nuvem, uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em que me comprazo, e ele me ouviu. A nuvem sempre traz essa ideia de proximidade, de envolvimento, de plenitude de um todo. Mateus 13:24, vamos lá, voltando aí para Mateus 13:24. Mateus capítulo 13, verso 24. Então vamos lá. E outra palavra propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E também, vindo os servos, o dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente? Aí ele vai continuando aí. Isso, boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com o trigo, com ele o trigo. Deixai-o crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ó, foi-se aí, ajuntai primeiro o joio, vai colher lá, porque o joio ele está em pé, enquanto o trigo está curvado, porque tem fruto. A nossa vida é assim, o joio e o trigo são parecidos, a gente já falou sobre isso, né? Então, quanto mais fruto eu tenho, mais curvado, mais humilde, mais prostrado eu fico. O trigo é assim, não tem uma parábola mais, uma metáfora aí que indique melhor entre os de Deus e os que não são. Na verdade, todos são de Deus. Eu creio no poder da oração do cristão. O próprio Senhor Jesus diz no Salmo 2, né? Pede às nações e darei por herança. Esse é o nosso papel, pedir a Deus. Não replicou ele para que, ao separar o joio, não arranqueis também ele o trigo, deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, ou na casa de Deus. Voltando para Apocalipse 14:15, então aí começa a colheita de Deus, né? E isso é importante. Então vamos lá. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Amém. Visto que a seara da terra já amadureceu. No verso Mateus 13:39, vamos lá para Mateus 13:39, até Mateus 13:39, vamos lá que dá tempo aí. Mateus 13:39, o inimigo que semeou é o diabo. E aí Jesus vai explicar a parábola, né? E a ceifa é a consumação do século, os ceifeiros são os anjos ali que estão sob a direção de Jesus, certo? Então essa é a colheita aí.
O Filho do Homem aqui, ó, verso 41, toda hora aparece o Filho do Homem, a gente sabe que é Jesus, o Filho do Homem, seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha. Esses são o joio aceso e haverá choro e ranger de dentes. Me preocupa muito isso, né? As pessoas estão muito despreocupadas e o cristão, ele não está aqui para julgar e nem para condenar, graças a Deus, não, porque se fosse assim, eu mesmo teria me condenado há muito tempo, mas a misericórdia de Deus que age em nós. O nosso papel é alertar as pessoas, não do pecado dela, mas falar da graça. Porque quem errou já sabe onde errou. Não vai adiantar eu falar que ela está errada. Ou você não pode beber, ou você não pode fumar. Só um exemplo, né? Bem, não pode adulterar, não pode mentir, não pode matar, né? São só exemplos. E quem tais coisas praticam já sabe que está errado. O que a gente precisa é mostrar a graça de Deus e esperar a misericórdia de Deus na nossa vida para que haja mudança e a gente possa encontrar o caminho da verdade, do juízo e da justiça, através do arrependimento em Cristo Jesus. Voltando lá para Apocalipse, né, 14, 15, o verso 16 agora. Né? E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aí a parábola a gente já entendeu, Deus separou o joio do trigo. O verso 17 agora, continuando aí sobre a colheita da terra. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, ou seja, os cristãos. E aí ele traz esse entendimento aí. Eu queria ler Joel 3,13. Vamos lá para Joel 3,13. Gente, esse texto é bem legal. Joel 3,13. Então, olha só. Lançai a foice, porque está madura a seara, a videira lá. A vide, pisai, porque o largar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Ou seja, a maldade do homem chegou ao limite, né? Esse é o momento do final, né, da grande tribulação. Multidões, multidões no vale da decisão. Você tem que escolher, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiraram o seu resplendor. Assim como foi na morte de Jesus, que o céu sumiu, tudo apagou, vai ser ali como um eclipse. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Deus vai trazer o povo. Lembra, a última semana é um trato de Deus com Israel. Mas assim como no Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, vários povos saíram junto com Israel, é, hititas, próprios egípcios mesmo, etíopes, saíram com Israel e se converteram. Isso é muito importante. Durante a grande tribulação que Deus vai estar tratando com Israel, os 144 mil, as duas testemunhas, não vão só para falar com o povo de Israel, vai falar. E o mundo inteiro, alguém vai ouvir. E vamos lembrar, a gente tem celular, tem internet, tem tudo. E as pessoas acabam ouvindo isso aí e vão mudando a vida, sendo transformada de dia em dia. Voltando lá, vamos lá para o verso
18 aí, nós estamos, e se encontra no céu outro anjo, tendo mesmo também uma foice afiada, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então, verso 19, então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra. Lançou um grande largar da cólera de Deus, assim como nós vemos em Joel. E o largar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do largar até os freios do cavalo, ou seja, 80 centímetros aí, né? Dependendo do freio, até um pouquinho mais alto, 1,20 m. Imagine isso aí de sangue, né? Numa extensão de 1.600 estádios. Gente, é um negócio assim muito grande, né? Ou seja, são 320 quilômetros. Eu estava vendo aqui, 20 estádios são 320 quilômetros aí, né? De sangue aí. Mas vamos ler Hebreus 13, 12. Vamos ver Hebreus 13, 12. Então, numa área aí de 320 quilômetros, um sangue de 80 centímetros cobrindo a terra. Meu Deus, é muita gente morta, né? É por isso que a gente vê assim, quando a gente fala, olha, hoje nós somos em 8 bilhões. A projeção para 2050 é que nós chegamos a 10 bilhões de pessoas em 2050, né? Estamos caminhando para isso, porque aí a exponencial, né? Crescimento. Então, assim, se continuar desse jeito, nós vamos ter aí, né? Não tem como, né? Até 2100 não tem como. Jesus vai voltar, porque o boom demográfico geralmente é de 13 a 14 anos, né? Está sendo assim de 13 a 14, 15 anos. Às vezes mais, porque as pessoas estão tendo menos filhos, mas todo mundo está tendo filho ainda. Então diminui num país, diminui no outro. A, a densidade demográfica do continente africano deve superar a Ásia, né? Hoje a Ásia, Índia e China, só as duas juntas, tem quase 3 bilhões de pessoas, né? Ah, mas a Ásia deve ficar atrás, nesse século, do continente africano. O continente africano, até 2100, deve ultrapassar a Ásia. Então, assim, a projeção é muito alta nesses booms demográficos que a Terra vai ter. Então, voltando lá para Hebreus, né? Hebreus capítulo 13, verso 12, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, ou seja, fora de Israel, assim como esse povo vai ser morto fora dos muros de Jerusalém, assim como foi no dilúvio. É algo que foge, né, do controle aí. Então vamos lá. Só para a gente, estou terminando, agora a gente vai chegar no julgamento das taças. Então, só para você ter uma ideia aí, grave isso aí, são 320 quilômetros, de 80 a 1,20 m de sangue cobrindo a terra, vai ser algo impensável. Então, assim, um terço deve sobrar. Então, nós estamos falando hoje, nós já falamos de 2 bilhões e alguma coisa que deve sobrar para passar os 7 anos da tribulação. O restante, 5, 6 bilhões, devem morrer logo no começo, ou ali, durante a tribulação. Então, assim, vai ser uma constante de batalhas, de guerra, vai ser algo impensável, né? Se a gente pensar que a Primeira Guerra Mundial foi de
1914 a 1918, a segunda foi de 1939 a 1945, né? E a Guerra Fria começa ali, né? Logo depois, década de 50, e foi até 1989, 91, né? 89 cai o Muro de Berlim, 91 tem a Guerra Fria, e agora a gente está começando a viver uma nova Guerra Fria. Então, o palco tá sendo constituído, né? As tropas estão indo ali para a Groenlândia, da OTAN, os Estados Unidos faz parte da OTAN, a Rússia já está incomodada com as tropas da OTAN na Groenlândia, porque tem uma proximidade muito próxima, né, da Rússia, do norte da Rússia. Então, assim, essas acomodações aí acabam gerando uma tensão, né, política e mundial. Então, eu acredito que está tudo pronto para a volta de Jesus, assim como várias vezes na história já esteve pronto. Mas resta saber se aquilo que Deus tinha proposto já está completo, né? Então, amanhã, segunda-feira, a gente volta e começa aí nas taças aí. Amém? Pai, quero agradecer pelo que o Senhor nos tem alertado, que realmente, a Deus, possamos ter uma mente pura, santa, que agrada o Senhor. Fala no nosso coração, tire de nós o que não te agrada, mostra a tua verdade em nossas vidas, ó Deus, tire de nós tudo aquilo que não é teu. Que possamos ter os olhos voltados para Cristo, os ouvidos para Cristo, a mente e o coração na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, amados. Obrigado pela honra aí. Que Deus nos dê um dia abençoado nesse dia ensolarado de verão.